Então, eu tava praticando uma caligrafia. Algumas delas não saiu bem direitinho, algumas estão repetidas porque eu não gostei do jeito que eu fiz. Mas vamos lá. Então, na verdade, tem um erro com esse alfabeto. E eu quero, depois vocês me respondam o que eu fiz de errado aqui. É um erro assim que não dava pra consertar mais. Só percebi depois. Então, aqui, a letra do alfabeto é a primeira, né? Aleph. É o nome dela. O som dela não tem som. Ela geralmente é uma consoante base para as vogais, né? Então, quando você vê ela, em geral, ela vai ter um som de vogal, mas nem sempre. Às vezes ela não tem som nenhum. Ok, passando pro próximo. Esse daqui é o bet. Bet ou vet. Se existe, lembra dos pontinhos, né, que eu falei pra vocês antes? Se existir um ponto bem no meio, vai ser bet. Se não existir o ponto no meio, vai ser vet. Ou seja, a pronúncia vai modificar. Vai ser B com pontinho no meio, ou V, né? B ou V, sem um pontinho. Aqui nós temos o Gimel. Gimel. Gimel tem o som de G. G. Que a gente pode transliterar como um G. Daí, logo depois, nós temos o Dalet. Dalet. O Dalet tem o som de D. D. E nós podemos transliterar com D. Próximo, nós temos o Rei. Rei. E o som dele é nós podemos transliterar como um R de início de palavra ou como um H. O H no português não tem som, mas o H no inglês tem som. E tem um som de Então, se vocês encontrarem material, né, que foi transliterado do inglês, vai estar escrito em H. Daí nós temos o próximo, é o Vav. Vav. Ele vai ter um som de V, na V. Ou, muitas vezes, ele tem o som de U e O. Nós vamos ver depois aí, com relação aos pontinhos, né, como é que fica. Quando ele não tem nenhum pontinho, na maioria das vezes, vamos dizer 90%, ele vai ter só o som de V mesmo. V. Daí nós temos o Zain. Zain. Tem o som de Z. 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 Podemos transliterar como Z. Aqui eu não escrevi nada porque é meio difícil de transliterar esse, porque nós não temos esse som no português. Esse é o het. 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 E a pronúncia dele, ele é na linguística, nós chamamos de um som gutural. Então, ele é um R gutural. Ele sai de dentro da garganta. É o nosso R aqui, como do rei, só que saindo de dentro da garganta. Parece que tá como se diz? Escarrando. Então, o som dele é het. Het. E aí, na maioria das vezes, ele vai ser transliterado como CH. Agora, eu mesmo não sei exatamente como ele é transliterado no Brasil, já que a gente tem, na nossa língua, a gente usa o CH e tem um som completamente diferente. Então, eu não sei como o professor de vocês vai querer transliterar, mas na maioria das línguas, pelo menos no inglês, né, ele é transliterado como CH. Aqui nós temos o tet. Tet. Ele tem o som de T. T. Que é transliterado por um T. Aqui nós temos Yud. Yud. E tem o som de I. I. E transliterado como um I mesmo. Agora, é engraçado, né? Isso é considerado como uma consoante, não como uma vogal. Muitas vezes ele vai ser ainda acompanhado com sons de vogais. Aqui nós temos o
Kaf ou Raf. Kaf ou Raf. Muito parecido com o som aqui do het. Quando ele tem um pontinho no meio, ele é um som mais... em geral, o pontinho no meio vai fazer essas consoantes todas terem um som mais áspido, mais forte, vamos dizer. Então, por exemplo, aqui, o pontinho no meio se torna um B, né? E V é uma coisa mais suave, mais leve, sai com ar, né? Aqui, um pontinho no meio se torna um kaf. Ele ainda assim é um pouco um som meio que saindo da garganta, mas a gente não consegue fazer direito, né? Então, faz como um som de K. E daí, quando ele tá sem um pontinho no meio, ele tem um som suave. Raf, raf. Ele tem uma diferença desse, mas, sinceramente, nós brasileiros não conseguimos perceber a diferença. Parece que o het é uma coisa mais suave, enquanto que o raf, raf, é um pouco mais áspido. Mas, sinceramente, a gente não consegue perceber a diferença. E aqui, agora, uma coisa interessante, que tem algumas das consoantes no hebraico que elas mudam a sua forma quando elas estão no final da palavra. Então, marcando assim o final daquela palavra. Aqui nós temos o Raf Sofit. Algumas vezes o som também acaba meio que modificando com as vogais. Quando elas estão no final da palavra, quando é colocada uma vogal, muitas vezes o som da vogal vem antes e daí vem o som da consoante. Que não é sempre para todos, né? Mas é interessante que eu já percebi isso. Aqui nós temos o lamed. Lamed. Lamed tem o som de L. L. Que é o som do L. Agora, vamos falar essa palavra aqui, né? Com o som do lamed. Gimel. Gimel. A gente vai ter o som do L lá no final. Não vai ser que nem no português que o som do L no final se transforma em som de U. Não, você sempre pronuncia o som do L. Não importa onde que ele tá na palavra. Então, aqui no final, nós vamos ter que falar o som do L. Gimel. L, né? Gimel. A mesma coisa com o som de M. Mem. 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 A gente não vai simplesmente fechar a boca como é no português. Mem. Não. A gente fala o som do Mzinho no final. Mem. Mem. Então, mem. Ele tem esse formatozinho, né? E aqui eu acabei não gostando como esse ficou. Fiz outro, mas também não ficou tão bom assim. Mas é pronúncia de M, transliterado como M. E ele também tem a sua forma final, que é o mem sofit. Ele aqui não é uma caixinha, muitas vezes vem só um quadradinho mesmo, depende da fonte, né, que você tá usando, vai ser só uma caixinha. Vamos passar para o outro. Nun, mesma coisa, o N também se pronuncia todo o tempo como N. Ele não é usado só para deixar o som nasalizado como no português, né? Ele é usado como N. Então, nun, nun. Então, transliterado como N. E aqui ele vai ter a sua forminha também no final da palavra. Que é bem, às vezes, até mais curtinho do que isso, viu, gente? Mas ele tem uma diferença com Vav. Porque o Vav, você tá vendo a linha aqui? Ele não passa da linha. O Nun Sofit, ele passa da linha. Ele é mais alongado. Aqui nós temos o Samer. Samek. Samek, ele tem um som de S. A diferença dele para o mem sofit é que não é uma caixinha completa. Muitas vezes, dependendo da fonte, ele é uma bola, um redondinho. E se ele vem em umas outras fontes, né, um pouquinho mais diferente, ele vai ser mais reto de um lado e mais arredondado aqui do outro, ou até quase como um triângulo. Então, tipo, meio arredondinho, um triângulozinho de ponta cabeça arredondadinho. Nós temos aqui o próximo, Ein. Ein. Ein, muito similar com Aleph,
não tem som. Ele vai ser também carregar somente o som da vogal. Agora, ele não aparece tão frequentemente como aparece o Aleph. Não tem aquela frequência, né? O Aleph é básico, sempre aparece. O Ain não é tão frequente assim. Daí nós temos o P, o Fê. Lembra que eu falei pra vocês que um pontinho faz o som mais assim, forte? E sem o pontinho, o som mais suave? É o caso aqui, né? O som forte vai ser P. E esse som vai com pontinho ali. Sem o pontinho, o som é F. Né? Então, vai ser transliterado como P ou F, dependendo do pontinho. Agora, tem línguas, como aqui nos Estados Unidos, que muitas vezes gostam de transliterar esse com PH, em vez do som do F, né? Porque aí, realmente, você se torna bem, como eu disse, né? O som suave do P. Então, PH. E aqui nós temos o Fê sofit. Então, Fê sofit também tem a perninha passando. Um pouquinho, ele é alongado. Tsad. Tsad. Tem o som de tz. 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 E existe o tsad sofit. Também perninha alongada. A maioria do sofit é alongado. Então, tsad sofit. Daí nós temos o kuf. 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 Então, som de K. Na maioria das vezes transliterado como K, mas às vezes é transliterado como C. E nós temos esse meu amigo que eu não consigo pronunciar direito, que é o Resh. Resh. Por que eu digo que eu não consigo pronunciar direito? Porque ele não é exatamente o nosso R de barata, no meio ali, barata. Não, ele não é exatamente esse R, mas esse é o som que nós temos na nossa língua que mais chega próximo do som desse. Ele é um som que sai de dentro da garganta, fazendo esse sonzinho da barata, só que de dentro da garganta. Então, resh. Eu não consigo fazer, e ele é muito mais suave do que barata, né? Barata. Ele é mais suave, é mais rapidinho. Barata. Resh. Resh. Então, ele é diferente um pouco, mas a gente consegue perceber, e quando a gente fala, eles conseguem entender também. Esse é o shin ou sin. A diferença é onde o pontinho vai. Se o pontinho for desse lado, vai ser shin. Se o pontinho for desse lado, vai ser sin. Tem até uma história bíblica muito interessante sobre esse assunto. Vocês lembram quando o povo de Israel teve que exterminar, basicamente, a maioria do povo, dos homens da tribo de Benjamim? Eu acho que é essa história, não tenho muita certeza. Mas basicamente, Israel estava numa guerra civil. E para identificar de onde a pessoa era, quando eles estavam passando pelo rio, né, eles perguntavam para eles falarem Sibolet. Só que dependendo de onde a pessoa vinha, eles iam falar Shibolet. E essa é a diferença, a mesma letra, né? Mas tem um som diferente. E aí, se eles falassem do jeito que é o errado, pronto, matava. É que nem dizer pro pessoal aí do Brasil, né? Pedir pro nordestino falar, sei lá, quente. Aí um nordestino fala quente. Aí pronto, né? Tava condenado. Pois é, essa é a história aqui do shin e sin. E nós temos o tav. Tav também tem o som de T. Então, nós temos algumas consoantes que tem o som meio que duplificado, né? Parece que no passado, tipo, realmente, nos tempos antigos, né? No hebraico... sei lá, mais de 3.000 anos atrás, eles tinham diferença em som, do que era gutural, o que não era gutural, mas agora algumas dessas palavras, dessas consoantes já não tem uma diferença em som muito grande. Então,
A mesma coisa acontece com os nekudot. Tem uma certa diferença, mas algumas vezes deles não é tão grande assim. Então, alguns deles a gente pode meio que até nem passar por cima, né? Os mais importantes vão estar desse até aqui. Esses daqui, assim, não é tão importante assim, não. Então, aqui são os nekudot. Nekudot são aqueles pontinhos massoréticos. Lembra que eu falei os massoréticos? Foram escribas que eles criaram o sistema de pontinhos, né? Que, na verdade, lembra até um pouco do árabe, né? Que também tem pontinho pra tudo quanto é lado. Para poder dar o som das vogais, né? Para que não se perdesse a pronunciação do hebraico. E eles... eu não sei exatamente como é que foi que eles tinham o nome de massoreta, né? Mas virou os sinais massoréticos. E existe também os sinais massoréticos. Bom, o professor de vocês pode explicar bem melhor, eu acho. Bom, o Aleph, ele é muito utilizado para carregar o som das vogais. Mas, como vocês podem ver bem aqui mesmo, no próprio nome dos nekudot, qualquer vogal pode carregar qualquer pontinho, né? Qualquer nekudot. Não é necessário ter um Aleph ali, sempre levando o nekudot para poder ter o som. Então, vamos lá. Esse primeiro aqui, o nome dele é Patar. Patar. E ele tem um som de A. É um som aberto mesmo, de A. Esse segundo, ele tem um som, uma variante, vamos dizer. Por quê? Porque os judeus da área da Espanha e Portugal vão falar ele como A. Bem parecido com o mesmo, basicamente o mesmo som. Enquanto que os judeus do leste europeu vão falar ele como O. Tipo, aberto. O. Então, às vezes, dependendo de quem você está conversando, né? Vão pronunciar como O, aberto. Kamatz. Esse é o nome desse nekudot. Kamatz. Aqui, vocês viram a transliteração? Tá com Z, né? Em vez da transliteração que eu fiz aqui, com S. Não tem diferença. Mesma coisa. É tss, tss, do mesmo jeito. Aqui eu já transliterei com um S. Viu? Então, eu disse assim, a variação existe, mas a questão, no final das contas, acaba que eu pronunciar tudo a mesma. Tudo bem. Daí, esse próximo aqui é o tsere. Tsere. Aqui é tsere. Ele vai ter muitas vezes o som de E, principalmente quando tá acompanhado aqui com um yud, né? Ou mais um som um pouquinho mais aberto do E. Tse, tsere, tsere. Ou tsere. Já esse segundo aqui, o segol, ele já tem um som de E mais fechado. Segol. 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 E. Aqui nós temos só um pontinho embaixo, muitas vezes acompanhado com Yud, vai ter um som de I. Aqui nós temos vários, né? Hirik, hirik, hirik. É o nome desse nekudot. E nós aqui temos o é mais fechado, O. E quem carrega muito esse som de O é o Vav. Lembra que eu falei que ele tinha o som de O, U? Mas também tem o som de V. Então, com um pontinho em cima, é O. Como aqui, na palavra rolan. Rolam. Então, que é o nome do próprio nekudot, né? Aqui vai com Vav. Um pontinho em cima. Aqui nós temos 3 pontinhos embaixo. Ele é um nekudot, e ele tem um nome para isso, que é kubutz. Kubutz.
Eu posso estar pronunciando errado, gente, eu não sei. E aqui tem um pontinho do lado, né, do Vav. Esse pontinho do lado é shuruk. Shuruk. Aqui nós podemos ver aqui ao próximo, né, com kibutz embaixo. Então, shuruk aparece também bastante. Aqui nós temos esses dois pontinhos, ele vai ser o shva. Shva. Então, esse som, na verdade, na maioria das vezes, eu coloquei assim como né? Porque esse, na verdade, no nome na fonética, ele é chamado schwa, schwa, que é esse som que a gente faz. Quando a gente para pensar, fica assim, né? Então, ele vai ter, na maioria das vezes, ele vai ter um som de nada, ou ele vai ter um sonzinho, tipo, bem, assim, nasalizado, bem curto. Então, aqui, ó, muita gente vai pronunciar como Sheva, mas não é Sheva, é Shva. Só mais o som do sh mesmo, entendeu? Tá bem aqui os dois pontinhos. Você simplesmente corta o som que existe, que poderia existir de uma vogal e passa para o resto. Então, shva, shva. Aqui é muito similar também, porque todos esses aqui, esse daqui é o patar, esse daqui é o kamatz, esse daqui é o segol. O patar tem o som de A, kamatz tem o som de A ou O, né? E o segol tem som de E. Então, quando eles estão com o shva do lado, é um som, vamos dizer, dessa consoante curto. Por isso que eu coloquei eles minúsculos. Tem um som curto. Então, esse é o hafta. Hataf, sorry, desculpa aí. Hataf, né? Bem curtinho. Hataf, patar. Aqui vai ser o hataf kamatz e o hataf segol. Hataf. Então, aqui vai ser onde A, O, E. É bem curtinho e ele basicamente desaparece. Então, esse daqui, como eu disse, ele não é muito importante até vocês saberem como pronuncia direitinho. Agora, esses daqui aparecem com frequência e ajudam muito na pronunciação. Então, só para vocês verificarem algumas pronúncias, né, de algumas palavras, sabendo isso, sabendo como fazer a pronúncia, vocês vão conseguir ler com facilidade, né, assim, com uma certa facilidade. Qualquer texto. Mas depois que vocês conseguirem memorizar qual é a pronúncia de cada uma das consoantes, de cada um dos pontinhos. Eu não sou fluente, já vou dizendo, mas eu vou tentar ler pelo menos o primeiro versículo da Bíblia. Então, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, eu espero que logo vocês consigam fazer isso. Agora, eu sei todas as letrinhas que estão aqui, eu entendo o que eu tô lendo? Não necessariamente. Eu sei porque eu sei esse versículo de cor, né? Mas não necessariamente. Eu sei que Bereshit é no princípio, bara criou, Elohim, Deus, et eu não sei como explicar, tipo uma preposição, Hashmaim, os céus, Ve'et e Haaretz, e a terra. Então, isso. Espero que tenha sido informativo e produtivo para vocês.